E aí, classe Ágape, a paz do Senhor, eu venho aqui neste exato momento trazer a primeira lição desse segundo trimestre, no qual iremos abordar a respeito do livro de Josué. E o título da lição de hoje é o livro de Josué, Tempos de Conquistas. Ok? Nós iremos aqui abordar, ler nesse exato momento o texto do dia que está inserido na lição, que está em Romanos capítulo 8, versículo 37, onde assim diz o texto. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ok? Romanos capítulo 8, versículo 37, eu até aqui anotei nessa parte, para que vocês possam estar acompanhando. É muito importante também, jovem, que você leia o livro de Josué. É um excelente livro para que você possa entender melhor o conteúdo, tá certo? A síntese diz: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. A síntese ela é bastante específica a respeito da lição, até porque é um resumo daquilo que nós realmente iremos abordar, e ela mostra que esse livro ela deixou um legado, mas que esse legado não se restringiu apenas ao povo hebreu. Este livro também chegou até os nossos dias e nos serve de lição, e lição essa que serve para a nossa vida, para a nossa relação com Deus, para a nossa relação até mesmo com as pessoas. Até porque ele vai mostrar a respeito a história de um homem, de um líder, né, que fez a total diferença no povo ali de Israel. E nós iremos aqui ver alguns pontos específicos dessa lição, que foi dividido, como sempre, né, em 3 tópicos, onde nós iremos abordar a respeito do livro de Josué, ou seja, entender a visão panorâmica do livro, assim como como era o mundo naquela época e a terra de Canaã. Iremos ver aqui alguns aspectos, justamente para a gente entender o que é que está por trás deste livro. Assim como no tópico 2, nós também iremos abordar a respeito do propósito, a divisão e o valor do conteúdo que está inserido dentro deste livro. O terceiro tópico, ele está aqui amarrado a antecedentes históricos, ou seja, o primeiro subtópico a gente vai tratar que o deserto chegou ao fim. Outro subtópico é as últimas palavras de Moisés e por fim, um novo tempo de fé e expectativas. Vamos aqui abordar a respeito do primeiro tópico, onde iremos apresentar aqui o livro de Josué. Mostrar uma visão panorâmica, em que nessa visão panorâmica acredita-se que esse livro tenha sido escrito cerca de 1400 anos antes de Cristo. Esse livro foi escrito pelo próprio Josué. Claro, não todo, até porque nele está contido alguns acontecimentos que aconteceram após a morte de Josué. Esse livro ele é o primeiro livro histórico que está justamente colocado em nossa Bíblia, ou seja, depois do Pentateuco, podemos verificar que é o primeiro livro que está narrando uma história, e essa história é muito importante, nós iremos verificar um pouco mais à frente do que eu estou falando. Eu queria também trazer para vocês que essa história é tão importante que ela justamente está marcando ali o término de uma peregrinação de 40 anos, né, do povo de Israel ali no deserto, e agora estão diante da conquista, né, da promessa que Deus havia feito para o seu povo. Uma coisa que eu queria abordar também é de como era o mundo naquela época. Naquela época já existiam algumas civilizações espalhadas por todo o mundo, que inclusive podemos citar pelos próprios habitantes da Terra Prometida, assim como os egípcios também, os babilônios, os persas. E segundo o autor da lição, ele vai colocar inclusive até um país que temos aqui na nossa América do Sul, né, chamado Peru, que diz que naquela época já estava estabelecido na nossa região, aqui no nosso continente. Então é muito importante verificarmos isso. Mas eu queria aqui abrir um parêntese para falar para vocês que apesar dessas nações estarem todas já avançadas em alguns aspectos, mesmo assim algumas delas acabaram deixando de existir, coisa que não aconteceu com o povo de Israel, até porque Deus preservou Israel até os dias de hoje, porque realmente Deus tem um propósito, na verdade, com Israel, e a conservou até a nossa atualidade. E isso é muito importante nós frisarmos.
Outra coisa é falar a respeito de Canaã, né, a terra prometida, que segundo o autor, ela mede cerca de 290 quilômetros de comprimento e 65 de largura, 65 quilômetros de largura. E o mais interessante é que esse tamanho de terra ele não é tão grande. Até porque Deus ele sempre deu a Israel o necessário. E o necessário ele estava justamente ali fundamentado numa promessa que Deus havia dado ao povo de Israel, que eles voltariam novamente para a terra que mana leite e mel, ou seja, a terra prometida, a famosa Canaã. E que inclusive, meus irmãos, podemos ver que Israel ele não se notabilizou por ser uma nação expansionista, né, que saía para conquistar muitas nações. Pelo contrário, Israel ele sempre buscou buscar aquilo que Deus havia prometido, ou seja, aquela terra que mana leite e mel, que justamente Israel estava buscando, era algo que Deus já havia colocado para eles, ou seja, o necessário, como eu já falei. No tópico 2, nós iremos falar a respeito do propósito, da divisão desse livro e também, meus irmãos, do valor que ele tem, não só para Israel, mas também para nós. Pois bem, no propósito, eu queria fazer aqui a leitura de alguns que o autor coloca na lição, que um deles justamente é apresentar uma visão da chamada de Josué, na chamada de liderança. A outra também é apresentar, meus irmãos, a obediência, a devoção que Israel teve após ter chegado ali diante do Jordão, justamente para poder conquistar aquela terra. Então eles tinham que realmente se entregar, se render ao que Deus estava colocando diante deles, realmente, porque eles viram o que Deus estava fazendo por eles, né, e que ainda iria fazer ao eles conquistarem aquela terra prometida. Outra coisa também é mostrar a respeito, né, os acontecimentos, a formação militar que Israel acabou orquestrando para poder conquistar aquela terra. Uma outra coisa também, um outro objetivo que nós podemos colocar aqui no propósito, é justamente falar que para mostrar toda a caminhada, né, ministerial de Josué, assim como o detalhamento das batalhas que aconteceram e a maneira, né, que foi dividida a terra entre as 12 tribos de Israel. Então é importante salientar nesse sentido, que realmente é no livro de Josué que você vai entender como é que Israel conseguiu se estabelecer naquela terra, na terra que mana leite e mel, que já era justamente habitada por outros povos e que agora estava ali diante deles, né, aquela satisfação. Então, o que quer que não, meus irmãos, isso acaba nos alegrando quando estamos diante daquilo que Deus havia prometido, que está tão perto. Israel teria que continuar cada vez mais obediente a Deus para realmente conquistar aquela terra prometida. Uma outra coisa que eu queria passar para vocês é a divisão desse livro. E o autor coloca na lição justamente a divisão que está contida na Bíblia Pentecostal de Estudo, que ela está dividida da seguinte maneira. Do capítulo 1 até o capítulo 5, nós vamos ver que existe uma preparação de Israel para poder entrar na Terra Prometida. Porque eles já estavam diante da promessa, mas teriam que se preparar para receber aquilo que Deus estava lhes entregando. E essa preparação, eu queria aqui trazer para vocês, não consistia apenas numa preparação militar, mas, sobretudo, numa preparação espiritual. Porque, se prestarmos bem atenção, o povo de Israel não conquistou aquela terra unicamente pela sua própria força, não. O primeiro acontecimento que nós vemos ali, milagroso, quando eles passam ali pelo Rio Jordão, é algo que você pode verificar que acaba, que queira que não, aumentando a fé, porque você vê um milagre acontecendo, então aumenta a tua fé. Outro acontecimento é a própria muralha de Jericó, né, caindo de alto a baixo. Então você vê que é importante, certo? Uma preparação militar, claro, mas também espiritual para receber o que Deus tem preparado para cada um de nós. Você tem promessa, eu tenho promessa, mas será que nós já estamos preparados para receber estas promessas? Então o melhor a fazer é esperar o tempo certo de Deus. Já uma outra divisão vai estar encontrada no capítulo 6 até o capítulo 12, onde ela vai mostrar a conquista efetiva daquela terra, né? Vimos que existia uma preparação, agora vamos ver no capítulo 6 ao capítulo 12, que
eles conquistaram efetivamente ali aquela localidade. Assim como a divisão da terra, né? No capítulo 13 até o capítulo 22, vamos entender como é que eles partiram a terra entre 12 tribos, e então está estabelecido do capítulo 13 ao capítulo 22, e do 22 até o capítulo, capítulo 23 até o 24, nós vamos ver as últimas palavras de Josué, né? Palavras essas que ele acaba reforçando o que está escrito na lei, que o povo deveria andar na lei para continuar cada vez mais próspero, porque se eles, quando entrassem naquela terra e não obedecerem a Deus, na verdade, aquilo que Deus havia dado para eles poderiam ser tomados novamente, por causa da desobediência deles. Então, Josué frisa que até mesmo chegar à sua morte, né, eles continuariam fiel, seguindo a Deus, né, servindo ao Senhor. E que isso venha a ser uma realidade para todos nós, não apenas como líder, como professor, como pastor, mas como cristãos. Até porque antes de sermos qualquer outra coisa, assumindo qualquer cargo de liderança, nós somos servos de Deus, somos realmente cristãos, ok? Então, se você é um cristão autêntico, não vamos deixar que tudo isso suba à sua cabeça, não se achando o máximo, não. Que você realmente venha colocar o pé no chão, querer obedecer verdadeiramente ao Senhor, e que o que está para vir sobre a tua vida realmente é algo grande. É necessário que nós venhamos a nos preparar e realmente efetivar essa conquista nas nossas vidas. Esse livro também ele tem um valor histórico muito grande. Né? O valor desse livro ele tem um valor histórico muito grande, até porque ele está narrando a batalha que Israel travou para poder entrar e conquistar aquela terra que Deus havia prometido para eles. Então, quando você fala de valor histórico, então é algo extraordinário, porque você está mostrando dos feitos, não só de Israel, mas dos feitos do seu Deus a favor de Israel para poder conquistar a terra prometida. Podemos ver também um outro valor, irmãos, é que podemos ver também que até, já vou frisar mais uma vez, o evento milagroso que aconteceu ali no Rio Jordão e os demais eventos, podemos ver que acaba trazendo também um outro valor para ele, um valor também espiritual, né? Porque eu falei, todo milagre ele serve para aumentar, reforçar a nossa fé, mostrar que realmente há um Deus entre nós que está operando e cuidando do seu povo. Eu queria ler um trecho que está aqui na lição, que o autor coloca, que eu achei muito importante, que ele diz assim: o livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente a promessa. Amém? Que vocês possam entender muito bem que há um Deus, irmãos, que cuida de nós. Mas também temos que fazer a nossa parte. Temos que ser obedientes a Deus em tudo. É claro, em algum momento você pode falhar. Josué não foi um líder perfeito. Tinha também seus erros. Mas um dos valores que podemos extrair desse texto, do livro de Josué, é que apesar de Josué não ser perfeito, né, fazer escolhas erradas, vemos que Deus nunca perde o controle da direção da vida do seu povo. Ou em qualquer outra situação, em qualquer outra área da nossa vida, a respeito até mesmo no contexto mundial, Deus ele nunca perde o controle da situação. Estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. No tópico 3, nós vamos ver os antecedentes históricos, e um deles é o deserto chegou ao fim. Porque toda aquela peregrinação no deserto não foi nada fácil. Foram 40 anos, né, se envolvendo em batalhas, se envolvendo em situação de conflitos internos. Então havia toda uma situação de idolatria, em que o povo acabou se rendendo a um Deus, né, de ouro, um bezerro de ouro. E você vê que toda essa peregrinação no deserto também serviu de preparação. E certamente esse deserto chegou ao fim. E da mesma forma, o deserto que eles passaram preparou eles para receber algo maior. Assim o deserto que nós vivemos hoje vai nos servir para justamente alcançar coisas maiores na frente. Porque todo esse deserto serviu para lapidar
para justamente trazer uma certa responsabilidade devocional para o povo de Deus. Então é importante sim os desertos da nossa vida. E aqui foi durante 40 anos. 40 anos o povo e Deus cuidando do seu povo ali naquele deserto. Onde durante o dia eles eram colocados diante ali de uma nuvem, uma nuvem, né, em que aonde ele andava, a nuvem acompanhavam, justamente para que eles não viessem a perecer naquele calor, né, que existe no deserto. Também a coluna de fogo para aquecer e clarear a visão deles também. Você vê o maná caindo do céu, água sendo extraída da rocha, as codornices também vindo até ele. Então, Deus sempre cuidou. Então, agora, com o fim desse deserto, agora, eles recebendo uma terra que manava leite e mel, não carecia mais tanto desse cuidado que nós vimos no livro de Deuteronômio. Então, foi diminuindo tudo isso, essa questão de receber nessas provisões direta do céu, maná do céu. Não, agora eles entram na terra prometida, e nessa terra eles justamente iriam receber, né, na verdade, iriam trabalhar para poder se alimentar, justamente para justamente se estabelecer naquele local, certo? Então, vemos que esse deserto ele chegou ao fim, certo? E assim, certamente, o deserto que você está passando também chegará ao fim. Uma outra coisa também é mostrar as últimas palavras de Moisés, certo? Eu queria frisar aqui um texto que está na lição, que diz assim: com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreriam em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Quando o autor está falando aqui que certamente alguns dali morreriam, está falando da geração mais antiga, aquele povo que havia saído lá do Egito e que durante essa trajetória iria perecer, mas que a sua descendência iria entrar na Terra Prometida, assim como aconteceu. Um outro ponto é um novo tempo de fé e expectativas, né? Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, até porque tudo que eles passaram ali no deserto, de repente se encontrar diante ali do Rio Jordão, já era um sinal de que algo de novo estava para vir sobre a vida deles. Então que vocês possam entender que o deserto que nós passamos, essa caminhada que nós acabamos fazendo, né, durante o nosso percurso, durante a nossa curta passagem por esta vida, servirá para recebermos, como falei anteriormente, algo maior. Então podemos verificar aqui, meus irmãos, que eu queria até ler um outro texto da lição, na verdade, que fala assim: esta verdade acerca da fé genuína é atemporal. Nos dias de Jesus, os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Então pode ver que essa nova expectativa, né, e essa fé que eles tinham, acabou trazendo para eles uma certa devoção que eles deveriam ter a Deus, ok? Então, espero que vocês possam ter entendido essa aula. É apenas um texto, é apenas uma lição introdutória de tudo que será tratado. A próxima lição que eu estarei gravando será abordada a respeito da liderança de Josué. É muito importante você, jovem, que talvez nunca pensou ou de repente pensa, né, que não quer ser líder, prepare-se, porque Deus ele tem uma chamada para a tua vida, amém? Que o Senhor Jesus venha te abençoar cada vez mais, que essa pandemia passe logo e que nós venhamos a nos encontrar na próxima aula, né, em nome de Jesus. E vamos orar para que tudo isso que está acontecendo sirva de lição para nós, lição para o mundo, e quando nós chegarmos à nossa congregação, realmente possamos nos confraternizar, né? Possamos realmente ter o gosto de estar na casa do Senhor e aprender a sua palavra. Certo, meus irmãos? Então, que o Senhor Jesus te abençoe, que vocês possam ler, como eu falei, o livro de Josué, porque ele é muito importante para entender tudo que será ensinado durante todas estas lições. Deus te abençoe.